pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje faremos um tipo de aplicação de equações diferenciais ordinárias. Essa aplicação que eu escolhi para falar hoje é conhecida como método de Newton para o entendimento do resfriamento de corpos. É bem interessante. Vamos aprender? Então hoje nós falaremos da lei de Newton do resfriamento de corpos. Essa lei está baseada na seguinte afirmação: a temperatura superficial de um corpo se altera a uma taxa proporcional à diferença de temperatura entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Então isso daqui, gente, foi o Isaac Newton que fez essa proposta aqui lá no século XVIII. Então, olha, quando a gente fala isso aqui, que a temperatura superficial de um corpo se altera a uma taxa proporcional à diferença, nós estamos falando, então, que a variação da temperatura, onde o θ de t é a função que fala a temperatura do corpo no tempo t, é proporcional, ó, isso aqui, o K é a constante de proporcionalidade, ó, taxa proporcional a diferença de temperatura entre a temperatura do corpo no instante t e a temperatura do ambiente. Então, aqui eu estou supondo que essa temperatura t aqui do ambiente, ela é uma temperatura constante. E o K é uma constante de proporcionalidade positiva, por isso que eu coloquei o menos, porque como é resfriamento de corpos, eu estou supondo aqui que o θ de t está maior que a temperatura do ambiente, porque a temperatura do corpo maior que a temperatura do ambiente. Após um certo tempo, esse corpo vai passar a resfriar até alcançar o equilíbrio, que é a temperatura do ambiente. Então, vamos ver como que a gente mexe com essa equação diferencial aqui, que é uma EDO de primeira ordem linear, tá? Vamos ver como que a gente faz. Primeira coisa, vamos admitir que no instante t0 a gente vai descobrir um cadáver e que sua temperatura inicial é θ0. Vamos admitir que o instante da morte desse cadáver é Tm, que é a temperatura no instante da morte, e que a temperatura do corpo quando morreu era 37 graus Celsius. Então, eu vou pegar aqui, ó, a equação que representa o fenômeno, que é variação proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a do ambiente. E vamos fazer aqui uma mudança de variáveis, tá? Então, como que eu trabalho com essa equação diferencial aqui? Eu vou primeiro fazer uma mudança de variáveis. Que mudança que é? Eu vou chamar isso daqui, ó, θ de t menos t, de y de t. Quando eu faço isso, ó, derivando y é a derivada de θ, derivada de uma constante é zero, porque eu supus que a temperatura do ambiente é constante. Então, eu tenho essa igualdade. Essa aqui é a mudança de variáveis que eu faço. Então, vamos colocar a mudança, ó. Y' é θ', então, no lugar de θ' eu coloco y' menos k. Isso daqui é y, θ de t menos t, é y. Então, eu cheguei em uma equação de primeira ordem, muito simples de resolver. Inclusive, eu já até observo que ela é uma equação separável, tá? Lembrando, gente, que o y de t é positivo, porque o θ é maior do que t. Então, y de t é positivo, tá? Porque eu tô supondo isso, que é resfriamento de corpos. Olhando para essa equação aqui, eu vejo que eu posso dividir os dois lados por y de t, obter isso aqui, ó, y' sobre y é igual a menos k. E, então, eu tô aqui, ó, eu posso somar k dos dois lados. Quando eu somo k dos dois lados, eu tenho k, 1 sobre y' igual a zero, que é uma equação separável, uma função que só depende de t, uma função que só depende de y' igual a zero. Então, ela cai em uma equação separável após a mudança de variáveis. Se você não sabe como que resolve a equação separável, você assiste o vídeo aqui acima na playlist, tá? Equações separáveis ou separação de variáveis. E aí, nós vamos usar esse método para resolver essa equação. Como que a gente resolve usando o método das separáveis? K é a derivada em relação a t de kt.
y' sobre y é a derivada em t de ln de y. Ó, como que eu derivo ln de y? 1 sobre y vezes y', usando a regra da cadeia. Ó, esse vezes aqui é a regra da cadeia. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Ó, derivada de uma soma é a soma das derivadas. Derivada de uma função é zero, essa função é a função constante, tá? E aí eu tenho, então, ó, subtraio k de t, k vezes t dos dois lados, chego aqui. Aqui eu quero isolar o y, eu tenho um ln de y, então eu aplico a função inversa, que é a exponencial dos dois lados. E elevado a ln de y é a própria y, E elevado a uma soma é E elevado ao primeiro vezes E elevado ao segundo. A potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. E elevado a C eu chamei de A, que é E elevado a uma constante. Essa constante aqui eu chamei de uma nova constante A. Só que y de t, pela minha mudança de variáveis, é θ de t menos t, ó. Aí eu vou voltar, então eu cheguei nessa resposta de y de t, só que eu quero θ de t. Então eu coloco, ó, θ menos t, y de t é θ menos t, igual a E elevado a menos kt, logo θ de t é a menos kt mais t, tá? Lembrando que o T minúsculo é tempo e o T maiúsculo é a temperatura constante do ambiente. Então, gente, observa essa equação aqui, ó. A é a menos essa solução aqui, ó, tá? É ela que eu vou colocar aqui, ó. Reescrevi ela aqui, tá bom? A é a menos kt mais t. Lembrando, então, que no instante que a pessoa chegou e mediu a temperatura, o corpo tinha uma temperatura lá, θ0. θ0 é o θ de zero, é no instante que descobriu o corpo. Então, fica A, eu vou colocar aqui zero no T, ó. A é elevado a zero mais T, igual θ0, que é a temperatura do corpo no momento da descoberta da morte. Logo, gente, o A é θ0 menos T, ó. Então, eu sei quem é A. Essa constante aqui, então, eu vou colocar quem é ela, ó. Aqui, ó. É θ0 menos T vezes E mais T. E aí eu tenho uma cara da solução geral da EDO, que representa o resfriamento dos corpos, né? Pelo Newton, lei de Newton do resfriamento. Essa solução θ de T, se eu souber qual é a temperatura do ambiente, cheguei lá e medi a temperatura no instante zero, né? Na hora inicial que eu estou começando a observar essa dinâmica de resfriamento. K depende da temperatura do ambiente, depende desse T aqui, né? Dependendo do T, e do corpo, certo? Então, essa daqui, ó, é a solução geral da EDO, que a gente acabou de demonstrar usando o método das separáveis. Vamos ver agora um exemplo usando isso aqui tudo, ó. Vamos admitir que a temperatura do corpo seja 30 graus no instante da descoberta. Então, receberam a ligação e os policiais chegaram lá e mediram a temperatura do corpo, 30 graus. 2 horas depois, o corpo estava a 23 graus. E a temperatura do ambiente era constante, igual a 20 graus. Qual é o instante da morte? Ou seja, ele quer saber quem é o TM, que é o tempo da morte, né? Em que horas que o corpo morreu. De forma que o θ de M, instante da morte, a temperatura do corpo era 37 graus Celsius, porque é a temperatura de um corpo vivo normal, tá? Então, olha só, vamos trabalhar essa equação. A equação geral que nós acabamos de demonstrar foi copiada aqui. E aí, vamos ver aqui o que acontece. Os dados do problema, foi dado que o θ0 era 30 graus, que foi o instante que chegaram lá. 2 horas depois, então, eu tô considerando aqui o T de tempo em horas, tá? Então, não pode confundir a sua medida. Aqui eu tô considerando o T em horas. Então, tem que θ de zero, que é o θ0, é 30 graus. Eu tenho que o θ de 2, que é 2 horas depois, falou que era 23 graus, tá? E aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, θ de 2 nessa solução aqui, ó. Então, vai ficar 20, que é 20 graus a temperatura do ambiente,
Θ 0 menos T, descobriu em 30 graus, menos 20, é a menos 2K, porque o θ de 2, então aqui eu coloquei 2K, igual a 23. E aí, gente, eu preciso agora descobrir quem é esse K aqui, porque esse K, ele é importante pra gente. Então, eu tenho que E a 2K, eu vou fazer, ó, 23 menos 20, subtraio 20 dos dois lados, divido os dois lados por 30 menos 20. Obtenho, então, olha, E a 2K igual a essa continha aqui, que é 3 décimos, tá? Então, eu tenho que E a menos 2K é 3 décimos. Então, eu posso aplicar aqui, ó, o ln dos dois lados. Eu vou fazer, então, ln de E a menos 2K é igual a ln de 3 décimos. Porque a função inversa da exponencial é a função ln. Então, apliquei ln dos dois lados. Ln de E a menos 2K é menos 2K. Então, aqui eu cheguei em menos 2K desse lado, igual ln de 3 décimos. E aí, eu divido os dois lados por menos 2. Aí, eu obtenho K. K é a constante que rege esse resfriamento, 0,6020. Então, eu achei o K, 0,6020. Agora, eu vou colocar o K aqui, ó, tá? Que eu tô achando o modelo para esse problema. Então, gente, ó, eu coloquei aqui, lembrando, então, que θ de T é igual a 20, que é a temperatura constante, mais θ 0 era 30 menos 20, é a menos 0,6020 T, tá? Vezes T. E aí, eu tenho, então, que θ de T é 20 mais 10 é a menos 0,6020 T, tá? Então, eu tenho essa função aqui que representa esse problema. Então, gente, eu quero saber quem é o tempo Tm, de tal forma que θ de Tm é 37 graus, que foi o instante da morte. Então, vai ficar, ó, θ de Tm igual a 37 graus é igual a 20 mais 30 menos 20 é elevado a menos 0,6020 Tm. Quero descobrir quem é o Tm. Então, é simples, ó, eu vou fazer 37 menos 20, 37 menos 20. Vou dividir os dois lados por 30 menos 20, que é 10, né? Igual a E a menos 0,6020 Tm. Então, é fácil agora, eu vou fazer a mesma coisa anterior, o Tm vai ser ln de 37 menos 20, 30 menos 20, dividido por menos 0,6020, que dá menos 0,881 horas, porque o nosso tempo é em horas. Esse tempo em horas, gente, ele dá aproximadamente 53 minutos. Quando chegaram lá e mediram que a temperatura do corpo era 30 graus, ele já tinha resfriado de 37 até 30. E esse resfriamento se passou em 53 minutos. Logo, o corpo foi descoberto 53 minutos após a morte, que é o que a nossa equação nos contou. E aí, gostou da aula? Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau!